No Brasil, o índice de desistência é de 30% a 40% na universidade, dependendo qual base que você está olhando. É EAD? É público? É privado? E nós temos 1%. Porque a gente acompanha o aluno, tem roda de conversa, quais são as suas dificuldades, aquele que está na universidade pública que não tem apoio, a gente precisa dar algum jeito dele, parceria, como é que ele vai se alimentar. No ensino médio, tá aqui, seu transporte, seu uniforme, seu material, tudo. Na universidade, prove para mim que você correu atrás, que você não conseguiu, que eu vou ajudar naquilo que você está precisando. Então tem muito esse aconselhamento de carreira. Sabe aquilo que é natural, que foi natural para mim na mesa do almoço? Sim. Aquela conversa da mesa do almoço, eu vou para tal estágio ou para tal estágio, como que é isso? Ele não tem com quem conversar. Ele não tem essa troca no bairro onde ele mora. Ele não tem essa troca na família dele. Então, nós temos psicólogos que vai ajudando essa troca para o aluno ir fazendo esse papel que é natural para o meu filho, para o seu filho. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Hoje, nosso papo é com uma líder que divide sua rotina entre ser conselheira de uma grande construtora e uma ONG que transforma a vida de jovens por meio da educação. Ela é engenheira civil, com pós-graduação em gestão pela GV e atuou por mais de 20 anos como executiva da Amorar, construtora e incorporadora, uma das maiores do Espírito Santo. Mas foi aos 40 anos que ela fez uma virada de chave, deixou a rotina empresarial para fundar o Instituto Ponte, uma ONG que conecta jovens de baixa renda a oportunidades transformadoras por meio da educação. Antes de mais nada, queria dar as boas-vindas a Bartira Almeida, uma grande amiga. É muito bom te receber aqui no YPOcast. A Bartira é fundadora do Instituto Ponte e conselheira da Amorar. Antes da gente começar, primeiro um prazer estar aqui, maravilhosa a sua trajetória, acho que todo mundo vai gostar muito de ouvir as suas inspirações. Mas antes de começar, eu sei que você cresceu num ambiente familiar muito próximo dos seus pais e eu tenho certeza que toda a sua jornada foi trilhada e está sendo trilhada muito por um apoio e um incentivo deles. Conta um pouco pra gente quem é a Bartira, como é que é essa dinâmica toda de família e o que você é inspirada por eles no seu dia a dia. Oi, Pri, que delícia estar aqui com você. É um prazer poder falar da minha trajetória. Eu falo que na loteria do CEP eu fui sorteada. Eu nasci numa família que era classe média, enquanto eu crescia, foi melhorando o padrão de vida. Minha mãe foi a única engenheira mulher na década de 60. Na minha casa, a educação sempre foi prioridade. Até hoje, os meus pais pagam a escola de todos os netos para garantir que seja escolhida a melhor escola, independente do valor. Então, eu fui muito moldada nesse ambiente. A minha mãe praticou todas as coisas que a gente ouve hoje do feminismo sem nunca ter falado essa palavra. Então, eu cresci nesse ambiente em que o meu passeio de fim de semana era visitar a obra com os meus pais, em que trabalhar é prazeroso. E eu nasci em Brasília, porque meus pais eram bem humildes, e quando eles formaram, onde tinha trabalho era Brasília, então eles foram construir Brasília, depois papai abriu a filial da Encol em Belo Horizonte, e depois voltou para o Espírito Santo. Eu já tinha 7 anos, mas eu tive a minha trajetória toda no Espírito Santo, então assim, de coração eu me considero capixaba. E foi muito natural para mim. Eu gostava de matemática, e aí assim, que curso que eu vou escolher? Aí eu escolhi engenharia. Então assim, embora pareça meio... entrou matemática na construção civil, que era família, teve toda essa influência, pode até ter tido, mas inconscientemente eu fiz porque eu gostava e achava interessante. E até hoje meus pais são uma grande inspiração para mim. Que maravilhoso, que explica bastante essa sua força de liderança que você acabou de contar sobre sua mãe. Mas seus pais têm uma empresa familiar, né? E nunca é
trivial a decisão de se formar e se juntar à empresa familiar ou seguir uma carreira separada. Como é que foi um pouco esse processo para você? Eu sei que você passou bastante anos na Morar, ajudando numa série de atribuições diferentes, mas como é que você decidiu ir para lá? O que você viu de desafio e o que você viu de oportunidades? Eu acho que era uma jovem aí de 20 e poucos anos fazendo engenharia, e foi um pouco natural começar a fazer o estágio. Eu nunca me senti obrigada a ir, sempre para mim era uma opção. E quando eu entrei na Morar, eu lembro que o meu primeiro trabalho foi implantar o sistema da qualidade. Isso foi muito bom para mim, porque eu escrevi todos os processos da empresa. E lembro assim, eu conversava com o mestre no canteiro de obra e o mestre achava que eu ia roubar o trabalho dele escrevendo o processo, que eu escrevi a ISO 9001. Então, logo de início, eu tive uma visão de toda a empresa. Eu, como família na empresa familiar, me sentia muito mais cobrada, porque eu não queria estar lá porque eu era filha do dono. Então, eu achava que eu, desde pequena, desde que eu entrei, que eu tinha que ser o exemplo. Então, isso tinha uma sobrecarga um pouco a mais para mim, mas também isso me trouxe muito privilégios, porque o meu pai, ele sempre teve a preocupação que eu entendesse o todo. Então, independente da reunião, independente de qual era o assunto, ele me colocava ali naquela reunião. Então, me fez ter uma visão muito grande da empresa como um todo, que foi muito bom para minha carreira. Assim, eu fiquei 20 anos ali trabalhando como executiva e cada vez eu fui assumindo uma nova área. Comecei como diretoria técnica, depois administrativo, financeiro, até que meu pai me fez a grande pergunta se eu queria ser presidente. E aí foi quando tudo mudou. Foi muito interessante a pergunta dele, porque embora fosse óbvio pela carreira que eu estava fazendo e com o papai lá, foi um momento que eu parei para pensar o que eu queria fazer da minha vida. Eu estava próximo aos 40 anos, eu era muito realizada, e papai foi sábio, não fez só essa pergunta para mim, fez para o meu irmão também. Rodrigo também trabalhava na empresa em outra área, paralelo comigo. E naquele momento eu entendi que eu ia ser mais feliz fazendo outras coisas. Eu me considero muito sortuda na vida. Sabe aquela pessoa assim, papai do céu escolheu e falou assim, aquela ali vai dar tudo certo. Então as coisas na minha vida vão dando certo. Eu luto muito, eu faço muita coisa, mas eu tenho muitas coisas que me ajudam a tomar decisões. E nessa específica, nós somos 3 irmãos. O meu pai sempre foi preocupado que só podia estar na empresa quem de fato quisesse. Então, para isso, precisava, para o fator econômico não ser importante, que todo mundo tivesse a sua independência. Então, os 3 filhos já tinham uma distribuição de dividendos garantida. Então, nesse momento, a gente já tinha acordo de sócio, tem toda uma governança, embora a Morar não fosse muito grande, mas o meu pai sempre foi preocupado com isso. Então, a minha decisão não dependia do valor monetário. Eu, que não sou uma pessoa tanto ambiciosa em bens materiais, não é o que mais me realiza, o que eu já recebi de dividendos era suficiente para a minha vida. Então, eu podia tomar uma decisão muito isenta nesse sentido, aonde mesmo eu quero alocar a minha energia. Mas eu acho que você comentou, antes da gente falar um pouco da onde você está colocando sua energia, que eu acho que é a história brilhante, maravilhosa para a gente ouvir, queria comentar um pouco, que você comentasse um pouco essa questão da governança, porque normalmente empresas familiares, né, elas demoram para implementar essa governança toda, e acho que ela sempre depende de um líder, de alguém que puxa essa agenda, né, e que vai implementando essa agenda, mas vocês montaram na Morar uma governança de estado da arte, de companhia que não deixa a desejar para nenhuma companhia global, no que se refere a processos de governança de acionistas, né, toda a dinâmica de conselho. Se você puder contar um pouco isso e como que foi evoluindo e o que vocês ainda acham que tem de espaço para fazer. A gente sabe que governança é um contínuo processo de aprimoramento, mas o que você ainda acha que tem espaço para fazer e até contar um pouco como é que tem sido o seu papel ali ainda hoje, que eu sei que você ainda tem um papel bastante ativo como conselheira. Eu fazia um trabalho na Fundação Dom Cabral,
um programa de desenvolvimento de dirigentes e tinha que fazer um trabalho de curso de final. E eu nunca fui muito teórica, assim, gosto de estudar, eu gosto muito da prática. Então, eu escolhi que o meu trabalho ia ser entrevistar empresas familiares. E foi muito interessante, porque eu entrevistei na visão do filho e do pai. E era diferente a visão. Foi muito legal. E aí, nesse momento, eu discutindo com meu pai, a gente resolveu contratar um consultor para escrever a nossa, como seria as nossas regras. E nesse momento, o consultor sempre foi muito claro que a regra valia para os 3. Ele não estava ali escrevendo regra para nenhum filho. Cada um tinha um interesse, mas tudo bem. Então, assim, os 3 filhos trabalhavam na empresa e com essas regras escritas, o meu irmão mais velho saiu da empresa. E, assim, uma coisa que foi importante nos movimentos, assim, quem sai da empresa tem direito a salário de 1 ano. Então, assim, tem pequenos detalhes ali que foi colocado no nosso acordo que depois, quando eu fui tomar a minha decisão, foram importantes. Hoje, os meus pais têm 80 anos, 82 e 83. Meu pai e minha mãe, eles que fundaram a Morar, sempre foram pares. Eu tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e um irmão que mora na Europa. Todos ainda são atuantes nos órgãos de conselho. A gente tem conselho de administração e vários comitês. Também temos conselho de família. Então, assim, no momento em que a família foi expandindo e morando fora, assim, os primos não iam nem se conhecer. Então, a gente tem, por exemplo, assim, um Zoom por mês, tipo o modelo do fórum do IPO, em que cada um faz uma atualização, e é o pequenininho contando o que foi importante na sua vida na escola, e a minha filha, uma que está escolhendo profissão, que critério que ela está usando. Então, assim, domingo à tarde é um horário, demora 1 horinha, super funciona. A gente faz um encontro de família. A gente também tem um conselho de sócio. E aí tem uma particularidade nossa, que no nosso caso funciona. Eu nem sei se isso está nas regras certas do IBGC, mas meus pais sempre foram muito atuantes, eles são muito felizes e vivem basicamente para a empresa e para a família. E minha mãe agora tem umas diversões de reggae, umas diversões novas. Então, assim, e eles têm muito a contribuir. Então, como a gente tira eles do conselho e deixa eles ainda contribuindo e sendo útil, e isso é muito bom para a vida deles. Então, nós pegamos algumas coisas do conselho de administração e elas precisam ser aprovadas no conselho de sócio. Entendi. Então, assim, metas para o ano seguinte, o contrato de resultado. É tudo aprovado no conselho de administração e fica pendente a aprovação no conselho de sócios. Então, foi a maneira que a gente arrumou que a empresa que tem a contribuição deles sem ter aquela discussão ali no dia a dia. E lógico, né, Pri? Você conversa antes, tem o órgão ali para você. Você vai costurando. Tudo é bastante alinhado. Nós hoje tem uma presidente executiva na construtora, ela é nova, a Aline, mas já está conosco há 25 anos, foi minha estagiária lá no início da jornada, depois trabalhou muito tempo com meu irmão. E eu falo com ela que o meu desafio é que tem pouca construtora e incorporadora com presidente executivo que deu certo, porque nossos projetos são de longos prazos. E o meu desafio é que nós vamos fazer a Morar ser um case com executivo que deu certo. Não tenho nenhuma dúvida que isso vai acontecer, mas muito bacana, e eu acho que essa preocupação de proteger a família, né, o cuidado, que volta um pouco das suas origens, né, do impacto, da importância do núcleo familiar, e da proteção do núcleo familiar, apesar do negócio, né? Meu pai sempre teve um pouco assim da preocupação, meu pai e minha mãe também, tá? O que de fato a gente quer na vida? Então, para que você não fique... Então, foi tudo mal estruturado, cada filho está com desejo, você não é obrigado a ficar aqui, você pode fazer esse movimento, e como a gente pega essa contribuição que você quer dar para tê-la na empresa. Então, a gente tem um sistema organizado dessa forma. Maravilhoso. E eu imagino que esse sistema tenha sido extremamente importante quando você decidiu deixar essa função executiva do dia a dia e atuar de outra forma junto com a Morar. Conta um pouco, acho que
do processo por trás dessa decisão, de como foi esse desligamento. Eu imagino que ele deve ter sido bem natural, mas ou programado, assim, de uma forma diferente, até porque já tinha sido montada a governança para isso, mas se você puder contar um pouco Foi nada montado, como é Pri. que foi? Não? Não. Então, meu pai perguntou se eu queria ser presidente, fez para mim e para o meu irmão. Aí eu comecei a refletir o que eu queria. Nessa época, a gente tinha uma consultoria, ainda estava na governança, e eu fui fazer um coach. E eu lembro que no primeiro, eram 10 sessões claras, ela me ouviu na primeira sessão, na segunda ela virou para mim e falou assim, Martira, você tem que falar se você quer ficar aqui dentro ou fora, não dá para você ficar falando contra, pós e contra de cada um, não. Decide o que você quer trabalhar aqui. Nesse momento eu falo, não, eu quero conseguir me visualizar fora. E eu contava para ela, era muito difícil para mim, tipo assim, eu vou fazer o quê na segunda-feira? Porque quando eu tive meus 2 filhos, eu voltei muito antes da licença maternidade. Não é porque morar precisava, é porque eu não aguentava ficar em casa só tomar conta de criança. E ela falou coisas muito importantes para mim. Eu sou engenheira, filho de engenheiros, fui casada com engenheiro. Martira, siga um pouco a sua intuição, que não era o meu normal. Aqui dentro, você não vai descobrir o que você vai fazer. Você aqui é muito ocupada, você é muito dedicada, você não tem tempo para pensar. Você tem que ter, se você quer, você tem que dar um tempo, porque aí você vai encontrar o seu caminho. E ela falou outra coisa, não fique pensando muito não, o que você quiser, você testa na prática. Então, sempre para mim, eu pensava um pouco assim, ter um pouco de liberdade de agenda era uma coisa que era valor para mim. Poder mandar um pouco mais no meu tempo, porque na empresa você é dedicada, eu era exclusiva ali. E aí, eu falei assim, eu posso ser consultora para ter liberdade por agenda. Fui ser consultora, fiz uma consultoria, achei péssimo, porque eu gosto de botar a mão na massa, eu falava para o cliente fazer, o cliente não andava no ritmo que eu gostaria, e aí eu ficava fazendo o trabalho para ele. Então, assim, rapidamente eu entendi que não era ali o meu perfil. E aí, aos 40 anos, você resolveu fazer um projeto diferente, né? Dar uma mudança muito significativa e criar um Instituto Ponte. Qual foi o propósito? O que te motivou? Eu, então, estava nesse dever de casa de o que eu vou fazer. E eu comecei a conversar com todo mundo que tinha feito mudança na vida. E quem tinha feito mudança, o tempo que ele gastava no social, ele falava que ele recebia mais do que dava. Eu falei, essa equação de receber mais do que dá me interessa. Aí eu passo uns 2 anos visitei 42 projetos pelo Brasil. Eu sou muito focada em resultado. Eu vi muito projeto de alma, muito projeto sério, mas era difícil medir o resultado. E eu encontrei 2 projetos que eu gostei muito. Um em Curitiba, chamado Bom Aluno, e em Fortaleza, chamado Primeira Chance. E eu falei, não, eu quero. Aí pensei que eu ia fazer no Espírito Santo com alguém, não encontrei ninguém, porque eu queria assim, alguém que fosse realmente voltado, meta, resultado, do mesmo jeito que eu trabalhava na empresa. E eu tive dificuldade, falei, não tem jeito, eu tenho que fundar um. Aí eu conto para minha mãe, que então eu tinha decidido que a minha opção ia ser trabalhar voluntariamente com educação no setor social. A minha mãe falou para mim, você está procurando problema na vida, né? Porque você nunca teve, porque você não entende nada de educação e você não entende nada de social. Mas da minha vida eu fiz o que quis. E da sua vida você tem o direito de fazer o que você quiser. É muito a minha mãe isso. Ela faz o que ela acredita. E se tiver alcance dela, se ela acreditar, ela vai te apoiar. Muito bacana. Então, assim, no início, quando eu fundava o Instituto Ponte, eu tinha muita preocupação que eu fundei em não associar a morar, porque eu era morar. E um belo dia eu falo, vou pro social. As pessoas nem entendiam. Quando você quer fazer uma coisa diferente na vida, ninguém entende. As pessoas perguntam, mas como? Mas vai fazer isso por quê? Porque precisa. Tá ganhando o que com isso? São as perguntas que eu mais ouvi no início, mas eu estava muito segura. E quando eu tô segura, não me importa qual o comentário. Você vai fazer um comentário, eu vou ouvir. Se eu puder, eu vou aproveitar alguma coisa. E aí, então,
eu reúno algumas pessoas e fundo o Instituto Ponte com o propósito de fazer ascensão social em uma geração através da educação. Muito bacana. Daqui a pouco você conta pra gente como, mas... E o nome? O nome veio de onde, Bá? Então, eu combinei com um contador que eu ia abrir, ele estava escrevendo, e eu não tinha ainda o nome. Um dia ele me ligou e falou assim, eu preciso do nome para dar entrada no estatuto. E nesse dia eu tinha uma reunião com grafiteiros. Eu estava conhecendo projetos. Eu peguei um papel e escrevi Ponte da Esperança, Ponte da Educação, Ponte do Amor, várias coisas. Fui para a reunião com os grafiteiros, ouvi qual era a necessidade deles. Quando eu terminei, eu falei, eu estou precisando de uma ajuda. Preciso definir o nome e eu estou com esses 10 nomes aqui. O que vocês acham? Eu botei o papel na mesa, todo mundo me olhou com cara estranha e falou, não é nada disso. Você não está levando alguma coisa, é um projeto entre mãos. Você não vem para o social, assim, você vai levar, você vai aprender também. Então aquilo foi uma aula enorme que eu tomei ali e falei, então, o nome é Ponte, não precisa ter sobrenome, porque Ponte leva de um lado para o outro. Então foi muito legal, assim, seriam umas pessoas que eu não estaria perguntando, era a minha reunião do dia, eles que sacramentaram no final o nome do Instituto Ponte. Que maravilhosa a história. E você criou um instituto na área social usando muito do know-how da área privada, né, de governança. Quais são os skills e quais são os principais atribuições que você aprendeu na Morar, do dia a dia empresarial que você pôs, né? Você já comentou um pouco de resultado, foco em resultado. Mas o que mais que você trouxe da iniciativa privada para o social que você acha que faz a diferença? Muito essa parte de gestão como um todo. Gestão, eu estou falando de orçamento, quantos % não pode furar, meta de contrato e resultado, avaliação de desempenho. Então, todas essas ferramentas de gestão que a gente tem numa empresa privada, que são comuns, de maneira geral, ela não existe nas ONGs. Eu descobri as ONGs com mais seriedade, mais coração, mais propósito do que eu imaginava. Porque a gente fica vendo só notícia na mídia de confusão e a gente fica com o pé atrás. A ONG tem que provar que é séria, porque a cabeça das pessoas não é essa. E quando eu entrei nas minhas visitas, eu tomei um susto. Como era muito mais verdade do que eu imaginava. Mas eu também tomei um susto na gestão. Tipo, você ia numa ONG, estava fazendo um bazar, então estava com dinheiro, fazendo a reforma num banheiro. Mas no mês seguinte não tinha dinheiro para pagar a conta de luz. Falta de planejamento um pouco, né? Então... E a iniciativa privada traz isso. Gestão de obras, né? Acho que também não é só a iniciativa privada, mas acho que é um pouco do modelo de negócios da Morar e a necessidade de tocar corretamente todos os processos. Então, eu consigo ver essa dinâmica. Mas falando um pouco do Instituto Ponte em si, como é que ele atua com jovens? Como é que vocês atuam com o jovem? Como é que você define o dia a dia da operação e como é que vocês fazem efetivamente na vida desses jovens? Eu falo que a melhor definição é assim, nós somos o olheiro dentro da escola pública. A gente é acostumado hoje, né, com ter melhores jogadores de futebol do mundo, Kaká, Ronaldo, Rivaldo, e nenhum prêmio Nobel? 200 milhões de habitantes, aqui só nasce quem tem talento para futebol? Inteligência diferenciada não tem ninguém? Lógico que não. É porque a gente tem um olheiro em cada campo de várzea. Sim. Então, o que o Instituto Ponte faz é ser esse olheiro dentro das escolas públicas. E hoje a gente tem ferramentas maravilhosas que identificam esses meninos, são a OBMEP, são Olimpíadas Acadêmicas que mostram quem tem uma inteligência diferenciada. Então, a gente quer pegar esse menino que tem inteligência diferenciada, família de, no máximo, 1,5 salário mínimo, e dar a oportunidade para ele desenvolver o potencial dele. Porque eu acho hoje uma das maiores injustiças do Brasil é a nossa escola pública. Então, é tão baixa
a qualidade de uma maneira geral. Tem alguns centros que são excelências, mas de uma maneira geral é tão baixo que a gente está assim, minando toda uma população, não dá oportunidade para ela aprender. E o Instituto Ponte não vai salvar todas. Tem várias ONGs maravilhosas que estão trabalhando para melhorar a educação pública, e o nosso propósito é pegar aquele talento que ele vai fazer ascensão social em uma geração. Então, a gente tem filho de motorista que hoje já está fazendo projetos e ganhando 10, 12 mil reais. Eles estão estudando no ITA, estão estudando nas melhores faculdades do Brasil e descobrindo um mundo que eles não imaginavam que era para eles. Então, a gente quer dar para eles a mesma oportunidade que a gente dá para o nosso filho. E para quem não conhece, né, eu tenho acompanhado a sua trajetória e as histórias maravilhosas. Depois vou pedir para você dividir com a gente uma história de um aluno para que a nossa audiência entenda um pouquinho mais detalhe. Mas para quem não conhece, como é que é esse processo? Desde a identificação desse aluno, né? Então, como é que funciona esse trabalho dos olheiros e como é que você seleciona e como é que é a sua atuação nesse processo e o que vocês fazem depois? Assim, uma vez que você identificou esse aluno, e daí? Como é que funciona esse apoio e em que frentes ele acontece, com que frequência? Como é que funciona na prática? Eu acredito na educação a longo prazo. Nós vamos ficar com o aluno aproximadamente 10 anos. Ele começa em 13, 14, no final do ensino fundamental ou no início do ensino médio, e nós vamos acompanhá-lo até o término da faculdade. Quanto mais velho, menos coisa a gente faz. A gente quer que ele se torne independente. Então, a gente tem um processo muito rigoroso de seleção. Estamos fazendo a seleção agora. Nossa inscrição foi 20 por 1. É uma taxa, assim, a gente consegue achar bons alunos. Escola pública, inteligência acima da média, renda de um salário mínimo e meio. Qualquer lugar do Brasil. Nessa última teve inscrição de 21 estados do Brasil. Hoje a gente tem aluno de 12 estados. Selecionou o aluno, que a gente também eles se inscrevem, mas também a gente faz a busca ativa, muito atrás dessas Olimpíadas acadêmicas. Então, como é que eu consigo fazer alguma parceria com a OBMEP para eu conseguir estar em algum evento da OBMEP, Olimpíadas Canguru, Olimpíadas Cactus. Então, falou uma Olimpíada acadêmica, eu vou atrás. Grupos de WhatsApp. Então, tem a gente brinca lá assim, tem uns nerdola, vamos atrás dos nerdola aí para a gente poder localizar os meninos. E aí o nosso processo tem dinâmica, entrevista com a... O aluno se inscreve para o processo. Você vai nessas Olimpíadas e aí ele explica o que o Instituto Ponte faz e aí ele tem que estar interessado e se inscrever. Exatamente. Tá. Feita a inscrição, tem dinâmica de grupo, tem entrevista familiar, a gente checa a renda, são 7 etapas, demora 5 meses, com o objetivo de entender se o menino, se ele é inteligente, se ele quer, ele tem muita garra. A jornada dele não vai ser fácil. O dinheiro é pouco, eu vou investir naquele que vai ter a garra para fazer a ascensão social em uma geração. E se está dentro da renda também. Entendi. Então, a gente passa várias checagens para entender isso. Então, a gente faz isso de fevereiro a julho. E aí, quando o aluno entra em agosto, ele ainda continua na escola dele. Ele está estudando numa escola pública. E a gente continua fazendo agora aulas, começa a trabalhar com ele, construção de um projeto de vida. Trabalha com esse aluno. Ele é muito inteligente, ele sabe lógica, mas ele não tem conteúdo. Então, na seleção, a prova é de lógica. Quando ele entra no Instituto Ponte, a prova é de conteúdo, porque ele é inteligente, mas ele não foi exposto ao conteúdo na escola. Então, você está numa série, supunha que você sabia a equação de segundo grau. E ele não conhece. Então, a gente precisa ensinar ele. Então, a gente vai dando uma nivelada no conhecimento e ele tem uma rápida capacidade de aprender, porque ele é inteligente. E aí, no ano seguinte, se for interesse do aluno e se conseguir a conjuntura, a gente tem uma bolsa para ele na escola particular. Então, os maiores parceiros do Instituto Ponte são as escolas particulares que permitem os nossos alunos estudarem sem pagar a mensalidade. A gente banca tudo, uniforme, material, transporte, tudo. Mas a mensalidade, que seria bem significativo, a gente tem isso de forma pro bono.
O aluno também começa a estudar inglês. E é muito importante essa construção com o aluno de novos sonhos. Ele não imagina o que existe. Eu estava com uma aluna recentemente e ela acha que o melhor curso de medicina está em Vitória, que é o outdoor que a mãe dela viu na rua. Eles não têm... Então, a gente precisa falar para eles, olha só, você pode estudar em São Paulo e você pode estudar gratuito. Tem várias universidades lá que vão pagar a sua moradia também. Você pode estudar na USP. Então, a gente precisa mostrar para eles... Que tem. Quando o nosso aluno entra no processo seletivo, é muito comum eles falarem: o meu pai concluiu os estudos. Eu nunca entendi o que era isso. Eu aprendi no Instituto Ponte que isso é terminar o ensino médio. E comece a observar na conversa, no dia a dia, como as pessoas falam: eu concluí os estudos. É outra referência. É outra referência. Agora, tem um desafio também, né? Porque tem uma questão muito importante que é dar a oportunidade acadêmica, o conteúdo para esse aluno, mas tem que ser feito todo um suporte emocional, não apenas para esse aluno, mas para a família dele, né? Assim, eles, em muitos casos, eles se mudam, né? Os alunos vão buscar estudar em algum outro lugar e aí passa por uma mudança física. Tem uma questão dos recursos diferentes, a história da família. Como é que é o apoio que o Instituto Ponte dá para essa frente, para esses alunos? É muito importante você cuidar desse sócio emocional deles. É muito mais do que dar uma bolsa. Porque você precisa fortalecer o aluno. Logo que ele entra nesses primeiros 6 meses, a gente fala o seguinte para ele: olha só, você é filho de manicure, de motorista de ônibus, e você tem orgulho da sua história. Você não vai inventar história nenhuma diferente na escola que você está. Eu tenho um caso bem simples disso. Um aluno pagante virou para o meu aluno e falou assim: meu pai pagou R$1.000 no meu tênis. Beleza, mas eu tô aqui para vencer pelo lápis e não pelo tênis. Acabou a conversa ali, entendeu? Então, a gente precisa fortalecer o aluno, que ele também tem muito a oferecer. Então, você me perguntou da gestão que eu trouxe da privada para a ONG, mas a ONG também me ensinou muito na gestão. Hoje, quando eu converso com a presidente executiva da Morar, ela fala assim: nossa, mas você está conversando, Bartira, igual aqui o pessoal do saúde mental evoluiu, hein? Então, tem uma troca, assim, eles têm um acolhimento, têm um olhar muito grande. Então, eu falo para o meu aluno: você vai para a escola e você vai ensinar muito na escola também. Então, ele tem que entender que ele também tem muito valor e ele não é menor do que ninguém. Quando o aluno muda, são outros desafios. Procura uma casa do parente. Um dos sucessos do Instituto, que é um trabalho um pouco individualizado. Às vezes, nossa, vai morar na casa do parente, que ótimo. Mas com uma renda baixa, ele está comendo, às vezes, tem família que reclama que está comendo a comida do avô, que agora não tem. Então, em casos específicos que a gente identifica, então vamos entrar também com apoio à alimentação. Eu não tinha noção do que era essa realidade, graças a Deus, porque senão talvez eu fosse achar que eu não ia dar conta. E a equipe do Instituto Ponte, de pedagogos, psicólogos, conseguem olhar isso numa dimensão que eu não consigo. Eu já melhorei muito, mas eu ainda não alcanço. E eu acho que o que faz dar certo é esse mix. Sim. Que vem uma pessoa com as características de gestão ali, botando meta, e vem outro, calma. Calma que a gente tem que esperar a família adaptar. Olhar qual é o jeito de falar, você ser mais doce em algumas horas. Então, esse intercâmbio que eu acho que foi o de maior sucesso, que faz dar certo essa trajetória do aluno. E aí, então, ele termina o ensino médio, ele que passa na faculdade. Tá. Então, você consegue a bolsa no INSPER, no Intel? Não, quem consegue é o aluno. Ele tem 2 processos seletivos. Ele tem que passar no processo normal do vestibular e no processo da bolsa. E a gente continua acompanhando. Hoje nós temos 147 universitários e nós tivemos apenas 2 desistências. No Brasil,
o índice de desistência é de 30% a 40% na universidade, Loucura. dependendo qual base que você está olhando. É EAD? É público? É privado? E nós temos 1%. Porque a gente acompanha o aluno, tem roda de conversa. Quais são as suas dificuldades? Aquele que está na universidade pública que não tem apoio, a gente precisa dar algum jeito dele, parceria, como é que ele vai se alimentar? No ensino médio, tá aqui, seu transporte, seu uniforme, seu material, tudo. Na universidade, prove para mim que você correu atrás, que você não conseguiu, que eu vou ajudar naquilo que você está precisando. Então, tem muito esse aconselhamento de carreira. Sabe aquilo que é natural, que foi natural para mim na mesa do almoço? Sim. Aquela conversa da mesa do almoço. Eu vou para tal estágio ou para tal estágio. Como que é isso? Ele não tem com quem conversar. Ele não tem essa troca no bairro onde ele mora. Ele não tem essa troca na família dele. Então, nós temos psicólogos que vai ajudando essa troca para o aluno ir fazendo esse papel que é natural para o meu filho, para o seu filho. É incrível, o projeto é incrível. Mas, Martina, chegar onde vocês chegaram não foi fácil, né? Eu acho que você teve essa ideia, essa aspiração lá, alguns anos atrás. Fez uma série de parcerias no meio do caminho, contou aqui algumas parcerias com escolas, com provavelmente cursos de inglês, uma série de outras parcerias, mas não deve ter sido trivial esse processo, né? E quando que você percebeu que era o caminho certo, assim? Quando que foi o milestone? É aquele um aluno ou aquela uma história? Quando você falou, não, gente, é isso mesmo, vai dar certo, vamos crescer e o caminho é esse. Tem algumas fases. Quando eu decidi abrir o Instituto Ponte, depois daquela fala da minha mãe, eu botei para mim como meta que eu tinha que arrumar 6 pessoas para doar 30 mil. Eu estava em setembro. Eu tenho de setembro a dezembro 6 pessoas para doar 30 mil para eu começar o Instituto Ponte no ano seguinte. Isso era 2014. Se eu arrecadar esse dinheiro, 180 mil, já dá para fazer uma turminha aí de 12, 15 alunos em 2015. Para mim foi muito diferente do que eu imaginava chegar numa pessoa que está num restaurante, pede um vinho super caro, na hora que eu estou conversando com ele, R$ 2.500 por mês, ele falar, eu tenho que falar com a minha esposa. Ou eu achei bem diferente aquilo. Logo eu aprendi, assim, não tinha você ter muito dinheiro e você estar disposto a mudar o Brasil. Não tem essa relação direta. Embora eu conversei com muita gente antes de entrar nisso, e eu entrei sabendo. O Ari, do Arredondar, muito meu amigo, logo falou, olha só, 10 para 1, hein? 10 para conseguir um, sim. Você está interessada? Você vai estar feliz fazendo isso? Você nunca vai ter tanta reunião desmarcada como você terá. Porque social é o último. Qualquer coisa que a pessoa tiver na agenda, ele te troca. Te troca nisso. Então, eu entrei sabendo que ia ser muito difícil. Nessa jornada de 6 pessoas em dezembro, eu consegui 5. Aí eu falei, eu entendi o recado. É porque sou eu que tem que ser uma. Então, eu fui ganhando, todo dia eu ganhava. Então, eu sou muito agradecida dessas 5 primeiras pessoas que fizeram o Instituto Ponte existir. Porque senão, ele não existiria. Sim. Então, para mim, isso foi muito marcante. Teve uma outra coisa muito marcante também para mim na expansão. Eu comecei atuando na Grande Vitória apenas, porque eu achava assim, o aluno ficar no máximo, o menino tem 12, 13 anos, menina, 14, no máximo 1 hora no ônibus por dia, um para ir, um para voltar, pensando em Vitória, que meu menino fica 20 minutos. E assim eu comecei, aos poucos os pessoal, famílias do interior do Espírito Santo começaram a nos procurar. Mas o meu filho não pode entrar no Instituto Ponte. Quem mora no interior tem um sonho de fazer um ensino médio na capital. E aí, nesse momento, eu falei, mas vai morar onde? Eu tenho um parente, tenho um amigo, tenho um vizinho. Eu abri para o Espírito Santo. Aí veio a pandemia, a gente aprendeu a dar aula online. E aí, nesse momento, eu falei, eu posso ser de qualquer lugar do Brasil. Eu consigo uma escola perto da casa dele e eu faço esse contraturno de forma online. Em 2022, nós tivemos 5 alunos online no teste. E eu lembro, na reunião de final de ano, eu conversei muito com esses 5 alunos. A conversa deles era a mesma da conversa de quem tinha tido aula presencial.
Eles não perdiam nada no processo. Eu entendi dar certo. O Instituto Ponte híbrido, ele vai na escola. É muito importante você colocar a pessoa mais humilde na escola da pessoa com maior poder aquisitivo, é a troca. Quando o meu aluno entra na escola particular, ele toma um susto como as pessoas conversam de universidade. Na escola pública não se conversa de universidade. É muito raro. Tem caso de aluno, gente, fez o Enem e não se inscreve no SISU. Não entende. Ninguém fala sobre isso. Então, ele começar a entender, ter outros sonhos. Eles ficam muito impressionados, como se fala de cidade no exterior, outras coisas, como isso é normal. Às vezes eu pergunto para o meu aluno, e aí, que sentimento você tem? Um dia eu também vou poder ir. Então, no Instituto Ponte, a gente não trabalha, coitado, você não tem, não, a gente trabalha, você é sortudo. Você nasceu com uma inteligência muito acima da média. E quem que mora no seu bairro, que está aqui, aonde você está? Então, quando ele vai para a escola particular, tem essa troca de mentalidade. E dele sonhar e ele ensinar para o aluno pagante também as coisas que ele tem, que ele nem entende que ele tem. Ele reclama do almoço da escola. E meu aluno fala, aqui tem picanha. Sabe? A troca é muito boa. Muito bacana. E como é que você precisa de apoio, né? Assim, a gente não monta nada sozinhos. Então, você começou o Instituto e aí começou a atrair talentos. Você comentou de importância de psicólogos, de pessoas que ajudam no processo com os olheiros, né? Fazem esses acompanhamentos com esses alunos. Como é que você atrai esses talentos, né? O talento que é normalmente atraído por terceiro setor, ele tem um propósito por trás, né? Então, quanto que é esse propósito, mas é um projeto que tem métricas de empresa privada, KPIs, performance, resultado. Como é que você atrai um pouco esse talento, levando essas duas considerações? O que é o driver principal e como que você vê isso de desafio para o crescimento? Se tem uma coisa que uma ONG tem em comum com a empresa privada, é a dificuldade em equipe. É a maior dificuldade, é igualzinho, não tem... Muda nada. É a mesma discussão que eu tenho na Morar, eu tenho ali no Instituto Ponte, né? Se eu quero as melhores pessoas, eu preciso ter salário, prática de mercado. Agora, o Instituto Ponte já tem 360 alunos, a gente está crescendo. Eu estou começando a conseguir melhorar estes salários. Entendi. Então, eu sempre fui muito preocupada com custo administrativo. Então, o custo administrativo tem que ser baixo. Ninguém está dando dinheiro para o custo administrativo, está dando dinheiro para o aluno. E eu fui orçamentista na Morar. Então, eu tenho essas métricas muito reguladas. E aí, agora a gente está conseguindo melhorar o salário das pessoas, muito desenvolvimento A minha gerente hoje, Fabiane, que é maravilhosa, era a única funcionária do Instituto Ponte, era uma professora pública. Então, tem trabalho de desenvolvimento interno, curso para desenvolver, fazer o projeto dele, avaliação de desempenho. Mas eu ainda acho que se eu encontro alguém que tem um propósito forte, conversa mais a língua do Instituto Ponte. Então, não é aquele que está, às vezes no início da entrevista, lá atrás, quando eu comecei, a pessoa fala assim, mas eu fiz trabalho voluntário, já trabalhei nisso, já trabalhei naquilo. E eu entrava meio naquela conversa. Depois, rapidamente, eu entendi. Vem cá, eu estou pagando salário. Eu quero saber se você entrega resultado, se você é comprometido, se você faz bem feito. Então, o mercado ainda faz essa confusão, as pessoas de modo geral, que uma ONG é entre uma empresa e o setor público. Lógico que tem gente boa em todos os lugares, eu sei disso. Mas estou falando num conhecimento geral. Então, eu estou criando agora o perfil do funcionário do Instituto Ponte para escrever, claro assim, aqui é uma empresa, eu preciso dizer isso. Sim. Eu sempre vi o Instituto como empresa. Eu tive muita dificuldade de entender que as pessoas não viam o Instituto como empresa. E a gente tem uma turminha boa lá, mas como a gente está crescendo, eu estou
precisando buscar mais gente, eu até estava comentando aqui, foi meu post mais viralizado no LinkedIn, 60 mil, que eu botei, estamos contratando. Então eu falo assim, se você quer trabalhar com propósito, não tem igual do Instituto Ponte, mas você vai trabalhar aqui no mesmo ritmo de uma empresa e vai ser... Compensado. Muito bacana, é uma forma de longo prazo, né? E falando um pouco de longo prazo, eu sei que você tem um objetivo e uma aspiração grande para o Instituto Ponte, e eu queria que você dividisse um pouquinho com a gente isso, mas grande parte dessa, antes da gente entrar nesse detalhe, você tem tocado que essas parcerias, todo esse apoio, na verdade, no propósito, né? E tem todo um processo de levantar recursos para o Instituto, para ter mais alunos. Conta um pouco como é que tem sido isso, quanto você tem aprendido nesse processo também, esse exemplo que você comentou de 9 nãos para um sim, ele é emblemático, mas o que mais quem tem sido os principais colaboradores nesse processo com você? A minha função mesmo é pedinte ambulante, tá? Eu passo o dia inteiro pedindo alguma coisa. Ninguém gosta de ser pedinte ambulante, mas quando você tem um propósito, você entende que isso vale a pena. E hoje eu tenho muita convicção que para projeto bom não falta dinheiro. Você vai ter que trabalhar muito, você vai ter que usar várias armas, mas não vai faltar dinheiro. Paulo Ferraz contou isso para mim há 11 anos atrás. Eu não conseguia visualizar muito, mas hoje eu visualizo isso. Os principais parceiros do Instituto Ponte hoje são as escolas que nos dão bolsa sem cobrar mensalidade. O Instituto Ponte vai ser esse ano em torno de 20 milhões. Eu vou ter 6 milhões de desembolso e 14 milhões em pro bono de diversas, de mídia, de contabilidade, de auditoria, de prestações de serviço. Então, parceiros de serviço são muito importantes para a gente rodar sem o desembolso, a mesma coisa que uma empresa precisa. Então, eu tenho uma parceria, estou fazendo uma seleção, ligo para um agente de recursos de seleção para fazer. E a minha conversa não é assim, gráfica, eu não quero aquele papel que sobrou. Eu quero o mesmo que acontece na Morar. Sim. E eu sou assim, não vem aqui me ajudar, eu não falo vem me ajudar, eu falo, você quer construir um projeto legal comigo? Eu tô te dando essa oportunidade. É sutil, mas é uma importante diferença. Então, eu fui aprendendo muito o jeito de lidar. Eu sou uma pessoa assim, do estilo mais assertivo, eu não sou aquela docinha. E eu fui achando o meu caminho nessa trajetória. E aprendi que não tem um pitch só. Se você está falando com um cara muito mercado financeiro e tudo, eu vou falar com ele de estatísticas. Mas vou jogar um exemplozinho de história. Porque todo mundo gosta de uma história. Então eu não posso ficar só na estatística. Se a pessoa, eu acho que ela tem um lado um pouco mais humano, então o meu pitch conta um pouco mais histórias. Então eu adapto o meu discurso para quem eu estou falando. Que também é normal em qualquer empresa. Mas eu aprendi a ser mais doce. Eu não tinha essa função de vender. Quem cuidava lá, eu cuidava de tudo na Morar, exceto venda em corporação, que era meu irmão. Então eu que nunca tinha vendido, passei para a função de pedinte ambulante. Muito bom. Hoje o Instituto Ponte não tem um recurso público. Eu me assustei quando descobri que o Brasil não tem um incentivo para educação. Não? Nenhum? Não existe. Existem algumas leis estaduais para educação, de ISS, mas não tem nada federal para educação. A gente tem para cultura, Lei Rouanet e esporte, Lei Pelé. Então, todo o dinheiro é aquele dinheiro que você podia gastar mesmo comprando uma bolsa ou viajando ou fazendo qualquer coisa que você vai doar para um desconhecido e para você isso faz sentido porque você está ajudando a fazer um país melhor. Então, eu falo que eu estou atingindo sempre a pessoa e a pessoa decide se ela quer tirar o chapéu da PJ ou da PF. Entendi. E depende do seu ciclo de vida. Cada aluno custa apenas R$900 por mês. A gente é muito barato de desembolso. Quem com R$900 por mês dá
uma boa escola de inglês, transporte, material, apoio psicológico. Sabe? A gente faz isso por apenas 900, porque a gente tem muito parceiro envolvido. Então, assim, quem está ouvindo, se eu quero um projeto que tem resultado, que tem impacto de ascensão social em uma geração, a gente garimpa o Brasil inteiro. Eu desconheço um projeto que garimpa talento no Brasil inteiro como o Instituto Ponte faz. Eu adoro pegar menino do interior. Recente, acabei, o Eduardo morava no Ibá, na Bahia, 5.000 habitantes. Passou, está fazendo San Fran. A gente tem uma parceria com o Instituto Ling, dá R$900. Ele, R$900 em Ibá, ele era rico. Ele inicialmente foi para Vitória, porque ele passou numa segunda, terceira chamada da USP. Com R$900, morando em algum lugar em Vitória, ele tinha dinheiro. Ele achou que com R$900 ele ia morar e comer em São Paulo. E ele tá super feliz, já fez uns amigos baianos e se virando. Que bom. Então, esse é o nosso perfil de aluno. E talento no Brasil tem em todo lugar. Ele só quer uma oportunidade. Tem um menino inteligente em cada lugar, só esperando uma oportunidade. E é muito legal poder fazer isso. Nós temos plano de 360 alunos. Temos hoje 360 alunos. Até onde chegam? Planos de chegar em 2029 com 650 alunos. A gente fez isso ano passado, um plano de 5 anos de dobrar o número de alunos. A gente teve um crescimento inicial maior do que era previsto, porque o ano passado foi muito bom. Sim. Eu estou criando um projeto perene. Foi uma iniciativa da Bartira, não foi uma iniciativa da minha família. Então, assim, eu realmente estou construindo cada tijolinho em cada tijolinho ali e tenho tido muita resposta da sociedade. É difícil achar, mas tem muita gente que quer. Então, como o ano foi bom, a gente melhorou a meta. Principalmente nos próximos 2 anos, eu estou mais agressiva. Se continuar sendo bom de arrecadação, de parceria, eu tenho condições de crescer mais a meta. Mas para 650 alunos, a gente precisa, nos próximos 4 anos, arrecadar 30 milhões em dinheiro e 80 milhões em parcerias. É um desafio grande, mas eu acredito muito. Tem um oceano azul para a gente trabalhar. A gente tem um projeto com muito resultado. Maravilhosa a história, eu tenho certeza que deve estar todo mundo super inspirado pelo tudo que você construiu, e eu acho que fica aqui até um pouco, talvez umas palavras suas que é importante a turma entender. Se alguém quiser criar um projeto, né, assim, a possibilidade de continuar envolvida de outras formas na empresa familiar, na iniciativa privada, com outro chapéu, com outra atribuição, mas também seguir uma jornada na área social que possa ter um impacto muito grande. A gente tem visto cada vez mais grandes empresas iniciarem projetos na área social, mas alavancarem esses projetos. Acho que esse ensinamento de trazer a métrica, a governança, a performance, a forma de gerir equipes de uma empresa privada, acho que faz muita diferença. Então, é uma escola aqui para a gente ouvir. Ouvindo um pouco, Bartira, e a gente está chegando um pouquinho no final do nosso tempo juntas, mas queria ouvir um pouco como é que o IPO tem sido parte desse processo como um todo, seja te impulsionando e te ajudando com alguns dos desafios no Instituto, seja na questão da Morar. Conta um pouco como ele entrou na sua vida e o papel que o IPO tem feito. O IPO foi muito importante e é muito importante na minha vida. Eu sou uma capixaba, que muitas pessoas do Brasil nunca foram a Vitória. Quando fala região sudeste, esquece o Espírito Santo. É um tesouro desconhecido. Sim. Em que cresci numa empresa familiar, meu pai, minha mãe, meu herói. Então, no momento em que eu começo a participar de fórum e que eu entro no IPO, eu começo a ver que existem diversas formas de dar certo. Eu só conhecia uma. Sim. E, além disso, como os meus pais foram muito humildes e são, até hoje, muito humildes, eles ganharam dinheiro, mas continuam com uma vida muito simples, eles não têm prazer, assim, muito pouco em viajar, restaurante. Então, e eu gosto. E eu aprendi no IPO. Então, assim, eu tenho vários gaps na vida
que eu aprendi assim, igual o meu aluno na escola particular, aprendendo coisas que ele nunca tinha ouvido, eu aprendi coisas no IPO que eu não sabia. E tenho gaps até hoje. Então, a jornada para mim, tanto pessoal, uma jornada pessoal mais divertida, mais interessante, muito legal. E eu tenho muitos apoios de YPOers. Eu vou dizer que em relação ao Instituto Ponte, a minha jornada aqui foi muito mais assim, em indivíduos. Eu sou aquela assim, eu não quero catequizar ninguém. Se você até hoje ganhou esse dinheiro que você já tem tudo e você nunca fez nada, eu não vou gastar minha energia ali. Eu prefiro gastar a minha energia em quem já teve esse despertar. E eu entendo que cada um tem o seu tempo. Então, quando eu vejo uma pessoa que ela fala que ela tem um projeto, eu marco um café. E é muito legal, assim. Eu sou muito bem recebida no IPO. Eu me sinto muito bem acolhida no IPO. Eu falar que eu sou do IPO, uma ONG, uma pessoa do IPO, isso me dá força. Porque eu preciso chegar nos desconhecidos. Eu comecei muito ali no Instituto Ponte, muito no 1 a 1, no pequenininho, cota pequenininha. Tem gente que fala, Bartira, você não está entendendo o tamanho que o Instituto Ponte tem hoje, tem que partir para cotas maiores. Então eu estou chegando em pessoas que eu não conheço e o IPO me ajuda, ou com contato chegando, ou credencial, ou o IPO é esta pessoa que eu quero chegar. E, sabe, tem uma coisa assim, que eu hoje, as pessoas que eu mais admiro são aquelas que fizeram, criaram os empregos, empreendedores, ganharam dinheiro, executivos de alguma forma. Tudo bem, eu ganhei. E hoje eu vou fazer o que com isso? O que, além de deixar para o meu filho, que às vezes não pode ser nem tão bom dependendo da quantidade, o que eu posso fazer? Sabe? E você pode fazer isso multiplicar. É tanta coisa e é muito, eu posso assim, é muito realizador para mim a minha jornada. Eu conheço muita gente legal na minha jornada. Eu que adoro aprender, muita coisa que eu nem sabia que existia. E no social se faz muito negócio. Sim. O nível dos patrocinadores, das empresas que vão nos eventos do Instituto Ponte, muita gente está interessada em ter aqueles clientes. Então, eu me sinto uma felizarda novamente de eu poder fazer a junção desses dois mundos, tocar a empresa, presidente do conselho, tá ali na dinâmica da família e, ao mesmo tempo, poder fazer um projeto social com tanto resultado em que eu aprendo tanto com eles. Eu tenho muitos aprendizados, assim. Eu vejo hoje o mundo de uma outra forma. Quando a pessoa fala uma coisa, quando uma Bia foi lá na Olimpíada, a Rebeca Andrade, ela conta, eu faltava treino porque a minha mãe não tinha dinheiro para o transporte. Talvez seria uma matéria que passaria batido para mim. Hoje eu entendo, quem ganha pouco, como transporte e alimentação, consome a maior parte do salário. Então tem várias manchetes que eu só sei ler por causa do social. Então, eu me sinto uma sortuda de poder navegar nesses dois mundos. Maravilhoso. E você acha, no longo prazo, assim, hoje, muito do Instituto é o esforço da Bartira, né? E, de alguma forma, eles se misturam muito, né? Eu que tenho acompanhado, a gente vê, se mistura bastante. O que é o seu sonho, né, para frente? Como é que é o legado? Eu sempre tenho um sonho e falo isso assim, quem vai ser a sucessora da Bartira? Eu penso muito, quem vai me suceder, quem vai ter paciência para ficar pedindo dinheiro. E eu ouvi do Roberto Salute, né, que está junto ali com o Esteves, fazendo o BTG, fazendo a Intel, né, junto com os doadores da Intel, uma frase muito interessante. E eu falei, nossa, ele colocou em palavras uma coisa que eu acho muito legal. O dia que os alunos que tiverem doando para o Instituto Ponte, uma parte significativa da receita vir de lá, significa que o Instituto Ponte é da sociedade.
Ele falou isso para a Intel. E eu estou parafraseando aqui, botando. Então, eu tenho um sonho que o Instituto Ponte não dependa da Bartira. Hoje a captação ainda é muito atrelada à minha pessoa. Isso é um ponto fraco do Instituto. Eu tento trabalhar isso, mas ainda não consegui. Não tive tanto sucesso. Então, eu acho, quando a gente é uma ONG, a gente é uma OCIP, sabe? Uma organização social de interesse público. Que não seja vinculada a uma pessoa, que seja da sociedade. E você já está plantando, né? Eu sei que você já tem alunos que vão voltando, que na verdade reconhecem todo o impacto das iniciativas do Instituto na jornada deles e querem fazer a diferença na jornada de mais alguém. Então é realmente muito motivador. Bom, Bartira, não tenho como não ficar no mínimo emocionada com o que você está construindo. Eu já te falei isso algumas vezes, então queria agradecer. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar a história, adorar te ouvir e ficar super inspirado, pelo menos seguir alguma jornada na área social, se for em parceria com o Instituto Ponte, melhor ainda. Queria, antes de mais nada, te dar um livro. Todos os nossos convidados no IPOcast, eles recebem um livro de presente. Esse aqui talvez seja eu não sei se você já leu, você já teve a oportunidade de ler, chama A Coragem de Não Agradar. É de Shiro Kishimi e Fumitake Koga. Ele fala sobre usar a filosofia para seguir o seu propósito, mesmo que seja um pouco diferente do que as pessoas estão esperando. Nossa, então não eu achei que fazia super sentido. É assim que a gente vai mudando o mundo. E você está mudando o mundo do seu jeito, na sua forma. É um privilégio poder acompanhar esse processo todo com você. Espero que você goste. Obrigada. Espero que você goste. E se eu pudesse deixar assim, uma mensagem final, escolha uma coisa que faz sentido para você e faça. Sua causa é saúde, sua causa é idoso, sua causa é esporte. A causa que fizer sentido para você. O maior privilegiado da história não é quem você está ajudando, é você que tem a sorte de poder ajudar. Incrível. Muito, muito obrigada, minha querida. Conversa extremamente inspiradora. Eu acho que a educação faz a grande diferença na vida das pessoas. Fez na sua, fez na minha. Tenho certeza que faz na mudança da vida e dessa mudança social importante em uma geração de todos os alunos do Instituto Ponte. Então fica aqui também uma provocação para a educação entre esses propósitos todos. Queria também agradecer a todos que estiveram com a gente até aqui. Lembrar que a gente tem muitas conversas valiosas e tão inspiradoras quanto a da Bartira no nosso canal do YouTube. Entra lá, acessa todos os nossos episódios para buscar insights e conselhos maravilhosos. Tem muita história interessante. Fica o nosso convite para ouvir todos os podcasts. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.